caro presidente Manel Duca, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da Rádio FM Assembleia. Venho aqui, senhores deputados, alertar a esse plenário e a sociedade cearense e brasileira sobre a tramitação da PEC 30 do ano de 2014, que se encontrava até ontem à noite em processo de votação no Senado da República Brasileira. E ontem mesmo foi votada em segundo turno essa PEC, que teve o seu primeiro turno no último dia 5 de julho. Ela teve a sua aprovação com 62 votos favoráveis e 2 contrários. Conforme a proposta, os gastos desses órgãos, que são as Assembleias Legislativas e os Tribunais de Contas estaduais, não poderão ultrapassar o valor das despesas totais do ano anterior, corrigido pelo IPCA, divulgado pelo IBGE. Para fazer um preâmbulo para Vossas Excelências, nós participamos na última segunda-feira de uma reunião, deputado Roberto Mesquita, primeira reunião de diretoria da UNALE, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. E essa PEC 30 já havia sido alertado a nós, como integrantes da UNALE, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Arthur Cunha Lima, que esteve aqui no estado do Ceará na semana próxima passada, no encontro de todos os tribunais de contas do país, tribunais de contas dos estados, para que nós ficássemos atentos à votação dessa PEC. Essa PEC limita os gastos do Poder Legislativo e dos tribunais de contas dos estados. Com isso daí, faz com que já a limitação que temos para fazer com que as atribuições do Poder Legislativo, que são a de legislar, que são a de fiscalizar, mas principalmente a independência e a autonomia dos poderes, possa ser chamuscada. Digo isso, deputado Naumi, porque o Senado Federal e a Câmara dos Deputados têm esse importante papel na democracia brasileira de promover as leis, de fazerem as leis cada vez mais justas. Entretanto, não acho plausível, nesse momento, sacrificar apenas o Poder Legislativo. Defendemos, é verdade, que um dos grandes problemas que existem no nosso país é verdadeiramente os gastos com os custeios das máquinas públicas, federal, estaduais e municipais. Entretanto, não imaginamos que essa só seja a diferença para que o Senado Federal tenha aprovado esta mensagem. Atualmente, a Constituição não prevê nenhuma limitação para os gastos dos tribunais de contas e das Assembleias Legislativas, o que, segundo os senadores favoráveis à proposta, permite que as assembleias e tribunais extrapolem nas despesas. Mentira! Os senadores que são favoráveis a essa PEC mentem, porque sabemos que temos as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e, principalmente, de obedecermos aquilo que está estabelecido nas leis de diretrizes orçamentárias e nas peças orçamentárias anuais. As regras previstas pela PEC também valerão para a Câmara Legislativa e para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Depois dessa aprovação, lá no Senado, e olhem, senhores deputados, o quanto os senadores que compõem a Câmara Alta do nosso país são agradecidos ao papel de nós, parlamentares estaduais, eleitos como eles, pelo povo, para poder representar a sociedade, e fazem com isso, de que 58 votos favoráveis no primeiro turno e 62 no segundo turno, façam com que nós possamos, por tudo isso, passar essa limitação. A proposta também estabelece que é crime de responsabilidade do governador que efetuar repasse às Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas que supere o limite previsto na nova regra. Com isso, o governador que descumprir o limite poderá ser afastado do cargo. Além disso, também será considerado crime de responsabilidade do presidente da Assembleia Legislativa e dos demais integrantes da mesa diretora do órgão que realizem despesas acima do limite estabelecido pela PEC. É com isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que a Associação dos Tribunais de Contas
onde o presidente conselheiro Valdeci está à frente dessa discussão, mobilizando também a deputada Ana Cunha, presidente da nossa União Nacional dos Legislativos, legisladores estaduais, para que possamos não ser privados de mais um direito. Conseguimos um avanço, é verdade, porque os dados falavam em orçamento e remetia-se ao ano de 2013. Um pequeno avanço já foi conquistado, muito embora seja no mérito contrário a essa proposta, que foi o de se transformar de orçamento para despesas e de 2013 para 2016. Devemos sim, nós, poderes legislativos estaduais, fazer o possível para que a máquina pública seja menos onerosa para o erário estadual. Devemos sim procurar fazer com que a participação dos parlamentares, seja ela no sentido de estarmos em consonância com aquilo que a sociedade espera do parlamento, que é de ter verdadeiramente uma atenção para com a diminuição de gastos e o corte de toda e qualquer despesa excessiva que se faça ocorrer. Para isso, e deputado Aldir, que estava conosco lá na reunião da diretoria, fomos surpreendidos, deputado. Hoje seria a audiência da Unali com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Entretanto, nas caladas da noite, desta noite de terça-feira, fomos tomados de surpresa quando o segundo turno aconteceu e foi votado. 62 votos favoráveis foram aprovados na PEC 30 contra nós, parlamentares estaduais, e contra os tribunais de contas do Estado. Vossa Excelência, como participou conosco da discussão, quero abrir-lhe a parte para que Vossa Excelência possa também mostrar o seu posicionamento sobre esse tema aqui na nossa casa. Nós estivemos juntamente na reunião, o deputado Sérgio, Vossa Excelência já fez o registro, e lá na oportunidade, com deputados estaduais de todo o Brasil, eu fiz questão de registrar que, infelizmente, isso trata, deputado Sérgio, da falta de valorização do legislativo. É um processo que não é novo, é um processo que é antigo. Eu, como presidente de Câmara e vereador que fui por 2 oportunidades, e presidente da União dos Vereadores do Estado do Ceará, pude enfrentar várias dessas batalhas com a desvalorização, aquele tempo da vereança, do Poder Legislativo Municipal. Era a tentativa de fim de subsídio, era a tentativa de limite perverso de gastos, tentaram limitar o número de vereadores, fizeram várias propostas, o TSE fez, depois a Justiça Eleitoral. O que nós estamos vendo agora é um claro absurdo no que diz respeito às Assembleias Legislativas. Por quê? Porque o corte que é feito, o pause que é dado, e é bom que nós possamos entender isso, não é feito levando em conta critério técnico algum. É um critério esdrúxulo do gasto, da despesa efetuada no último ano. Quer dizer, se a Assembleia tiver passado o ano com dificuldade, tiver feito uma retenção de despesa, ela vai se comprometer para o resto da vida, para o resto das várias e várias gestões, até que venha uma nova PEC. Ad eterno. Quer dizer, assembleias do mesmo tamanho, com o mesmo número de deputados, em estados similares, elas com a PEC terão tratamento totalmente diferenciados. Inclusive lá eu fiz o registro da quebra da isonomia federativa. Você vai tratar órgãos da federação, entes da federação, que estão simetricamente no mesmo patamar, de maneira totalmente distinta. Mas acho que a lição que fica, deputado Sérgio, é que antes só as câmaras eram cobaias de mudanças. Agora as assembleias também. Porque, no mínimo natural desse processo, seria que todas as casas legislativas tivessem essa limitação. E eu não defendo isso. Inclusas, inclusive, as casas Senado Federal e Câmara dos Deputados. E eu não sou a favor disso. Por quê? Porque não é um critério razoável. Então, mostrou-se tão não razoável que só se impôs às Assembleias Legislativas. Mas isso, deputado, é o risco do Poder Legislativo não ser forte, não ser independente. E independência do Poder Legislativo, autonomia, junção de forças, não dá só na defesa de prerrogativas nossas, dá inclusive no nosso dia a dia, que é o que nós ouvimos, o lamento e a lamúria de inúmeros estados, dizendo, nas nossas assembleias está ocorrendo esse processo de desvalorização. Porque a mesa diretora não valoriza, porque o presidente não valoriza, porque a CCJ não valoriza, porque a Procuradoria não valoriza, porque as nossas prerrogativas parlamentares estão relativizadas.
E, sobretudo, no momento em que a nossa maior briga na Unali era a extensão das nossas prerrogativas legais, que é, salvo engano, a PEC 42. Né? Isso. Nós fomos tomados de surpresa e ontem com mais uma punhalada do Senado Federal nesse sentido. Mas é preciso que nós nos unamos e possamos defender a nossa independência. Mas a nossa independência não é só a nossa independência financeira e orçamentária, é a nossa independência aqui, em plenário, porque é isso que reflete o tamanho da nossa necessidade e do nosso poder e da representatividade que nós damos aos nossos eleitores. E aí eu não vou mais nem tecer comentários, porque todos nós já entendemos. Mas essa independência legiferante é a que impõe, é a que dá limites a qualquer tentativa, como a feita agora, infelizmente, por outro órgão do Poder Legislativo, que foi o Senado Federal, uma tentativa de claramente mitigar a nossa independência funcional, orçamentária e financeira. Muito obrigado, deputado Sérgio. Obrigado, deputado Aldir. Sérgio. Agradeço aí a parte de Vossa Excelência e com isso mostramos que nós estamos trabalhando para fortalecer ainda mais e com isso, senhor presidente, eu digo que nós iremos protestar sim para que isso não possa ocorrer. Deputado Sérgio. Carlos Felipe, a palavra é de Vossa Primeiro, Excelência. eu queria saudar os defensores aqui do Estado do Ceará, dizer que a causa deles é mais do que justa e que a gente torce e luta para que o governo chegue a uma solução desse conflito. Mas eu queria lhe dizer, Sérgio, lhe parabenizar pelo seu compromisso no fortalecimento dessa casa. E faço minhas também as palavras do Aldir. É importante que essa casa se fortaleça na sua postura, não só a nível nacional, mas também a nível de Estado. E a nível de cada vez trazer para essa casa debates cada vez mais de importância para o Estado e para a população e para comunidades mais carentes. Muitas vezes essa casa faz um debate político local de um município, um debate de Estado. Importante que a gente possa elevar o nível do debate dessa casa, que a gente possa servir de referência para o Estado das mais amplas questões que a gente está vivendo. E eu vejo que essa casa tem um grande grupo de parlamentares que, apesar de serem governo ou serem oposição, muitas vezes se postam diferente da orientação de um ou de outro, demonstrando sua independência. Eu acho que isso é importante, isso refletiu na sua renovação, e eu queria dizer, você como primeiro secretário, tem sido muito coerente na hora dessas posições, respeitando a posição de cada parlamentar, uma demonstração que é importante a independência dessa casa, para que a gente possa realmente ter um equilíbrio de poderes. E assim a gente tem visto seu trabalho, não só nesse sentido, também com o seu compromisso a nível nacional com a saúde. Trouxemos para cá um debate importante da saúde, com seu apoio. Queria lhe parabenizar pelo seu trabalho em defesa do Legislativo. Obrigado, deputado Carlos Felipe. Somo as suas palavras com as palavras do deputado Aldir, para mostrarmos que somos totalmente contrários à aprovação da PEC 30. Tomados de maneira sorrateira por essa atitude do Senado, em menos de 2 semanas, votar em primeiro e segundo turno a limitação dos gastos do Poder Legislativo Estadual e dos Tribunais de Contas, para nós mostra que há uma tentativa de enfraquecimento dos poderes legislativos a nível de Estado. Não podemos ficar calados, temos que sim nos colocar sempre contra a tentativa de fazer com que as prerrogativas do cargo de deputado estadual, ora exercido por todos nós, mas deste poder, seja uma forma de nós procurarmos fomentar cada vez mais a atuação do Poder Legislativo. Para que os senhores e senhoras possam ter ideia do que isso pode acarretar, em muitas casas legislativas, os planos de cargos e carreiras dos servidores ficarão limitados, para que não tenham a sua implantação num futuro tão breve, porque essa limitação desses gastos, a limitação desses gastos vai fazer com que haja verdadeiramente uma usurpação do poder a nós constituído através do voto popular da sociedade que em outubro de 2014 nos colocou nas Assembleias Legislativas para legislarmos em nome desta mesma sociedade. E é assim que deixo aqui o meu protesto, mas não irei
de forma alguma, parar de arregimentar deputados em todo o Brasil para que possamos nos postar contra a aprovação dessa PEC. Se não tivermos sucesso no Senado Federal, vamos aos nossos deputados federais, aqueles que dependem dos nossos votos e das nossas parcerias para poderem chegar na Câmara dos Deputados, para que eles se posicionem contrariamente a uma PEC como essa, que vem a diminuir todo o poder que é a autonomia administrativa e financeira deverá ficar limitada por essa PEC mal falada, que é a PEC 30. Deixo aqui, senhor presidente, esse nosso protesto em defesa dos legislativos estaduais brasileiros.